Meus irmãos, reverendo Jonatas Abdias está conosco nesta manhã. Nós louvamos a Deus pela vida dele e é um irmão que o Senhor tem colocado na nossa caminhada. Fomos contemporâneos de seminário e hoje tenho o privilégio temos o privilégio de tê-lo aqui na nossa igreja. Em 2020, ele pregaria aqui no aniversário da nossa igreja, mas aí fechou tudo na semana anterior, na pandemia, e ele acabou não dando certo, não vindo naquele momento, mas pela graça de Deus está aqui conosco hoje, e nós oramos para que o Senhor o use com graça, com poder do alto para falar ao nosso coração. Deus abençoe, Amém. Reverendo. Vamos orar, queridos, mais uma vez? Deus, como o Senhor já tem falado ao nosso coração, falou agora também ao coração dos nossos filhos, que o Senhor use o reverendo Jonatas nesse momento, Senhor, para a exposição da Escritura Sagrada, e que sejamos edificados pela ação do Santo Espírito, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Obrigado, meu querido. Amados do Senhor Jesus, graça e paz, agora oficialmente. Meus queridos, na nossa fé, contar a história antes do sermão, para muita gente, é um pouco de anticlímax, né? Já me disseram, um colega em específico me disse que não gostou muito disso, porque a história das crianças contou todo o final do sermão. Eu já conto o final do sermão para as crianças, para vocês saberem de antemão, que eu acho que crente não pode ter problema com spoiler. Sabe o que é spoiler? Spoiler é contar trechos do filme, quem sabe até o final, antes do filme ser assistido. Crente não tem problema com spoiler, porque a gente já começa lendo o Evangelho sabendo que ele ressuscitou. Se ele ressuscitou é porque ele morreu. E a gente já começa a caminhada na fé sabendo que um dia ele voltará. E no dia que ele voltar, a gente vai dizer, eu já sabia. É claro que cada um acha que ele vai voltar de jeitos diferentes, mas isso é assunto para outro momento. Hoje nós vamos falar de coisas mais importantes para a nossa vida aqui e agora, e eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 7. Enquanto você abre a sua Bíblia, em Mateus, capítulo 7, eu gostaria de agradecer a oportunidade que meu irmão e amigo me dá de nesta manhã trazer a vocês a mensagem, trazendo também o abraço da Igreja Presbiteriana Metropolitana de São Paulo, na qual eu tenho tido o privilégio de atuar como pastor, muito embora hoje eu traga uma parcela desta igreja, que é a minha família, que veio comigo, minha esposa Marcela e minhas filhas, que vocês tiveram a oportunidade aí de ver. A mais novinha, a Thaís, com a mais velha, a Lana, e ficou lá a do meio, que é a Riane. Acertei tudo, né? Todos os nomes, é muito filho, tá certo. Elas ficam cobrando, ver se eu vou errar, vocês acreditam? Meus queridos, Mateus capítulo 7, eu vou ler dos versos 1 a 5, já na certeza de que o Senhor há de nos falar pela sua palavra, porque oramos pedindo assim a sua graça. Em Mateus capítulo 7, versos 1 a 5, diz assim: não julgueis para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Meus queridos, nós estamos alegres e jubilosos porque Deus nos tem dado a graça de ver a igreja perdurar como prometeu que seria, quando disse que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja de Cristo. Então,
ter uma igreja completando 60 anos, quando a minha não tem ainda 6 meses de idade, é uma alegria tremenda. Eu sou pastor de uma igreja que foi organizada em outubro do ano passado. Então, ainda estamos aí no comecinho da nossa vida eclesiástica, bem no comecinho. E é sempre uma alegria e é uma inspiração ver que a obra que nós começamos permanece por força e determinação do Senhor. E justamente por isso, a igreja é um lugar extremamente convidativo num primeiro momento, mas pode ser um tanto quanto desagradável por outro, e é desse lado que a gente precisa tratar. Quando a gente prega o evangelho para que as pessoas se convertam, conheçam ao Senhor, elas se arrependem de seus pecados. Mas infelizmente, porque a santificação é progressiva. Veja bem, sou pastor presbiteriano há 20 anos, eu também gostaria das mesmas coisas que você, que é crente há mais tempo que isso, ou que é a crente há menos tempo que isso. Santificação instantânea. Eu também gostaria de ficar livre dos meus pecados num estalar de dedos. Eu também gostaria de ficar livre dos meus pecados, dificuldades, limitações e outras coisas de imediato. Me converti, me tornei uma nova criatura, nunca mais vou pecar. Também, eu sou igual a vocês. Então, quando eu digo que infelizmente é progressivo, é porque Deus desejou que fosse assim para a melhor manifestação da sua graça. Só que isso significa que depois de convertido, nós também vamos, de vez em quando, escorregar nessa casca de banana deixada por Satanás, pela nossa carne ou pelo mundo. E de vez em quando, nós nos posturamos, nós criamos um costume que o Senhor não aprova. Nós nos tornamos muito julgativos. Temos uma postura muito exigente. Aqui é uma igreja, aqui pessoas não pecam. Mas não é verdade. Não é verdade. E às vezes a gente se esquece de que o texto que diz para que a gente não julgue não está se referindo ao povo lá de fora. Não, a Bíblia não vai dizer que é para você deixar de julgar de todo. Aliás, tem muitos versículos que o povo lá de fora, os ímpios, talvez você esteja visitando a igreja pela primeira vez e não seja um convertido ou um membro, e esteja se perguntando, você está falando de mim? E a resposta é, tô. É de você. Se você está aqui pela primeiríssima vez, nunca entrou numa igreja, a impressão que dá é que tem gente que lê a Bíblia só para tirar aquele pedacinho que tira a culpa da cabeça deles. Quando a gente aponta alguma coisa errada, dizendo, você devia se arrepender disso, o Senhor não se agrada disso, isso vai trazer problemas para a sua vida e um problemão para o dia do juízo. A pessoa diz assim, mas vocês não têm um texto lá na sua Bíblia que diz que não pode julgar? Não me julga, deixa eu viver a minha vida. Não, esse texto não diz respeito aos pecados dos de fora, dos ímpios, para os quais nós devemos dizer arrependei-vos. A gente também tem que dizer isso para os de dentro, mas a postura é diferente. Aqui nós estamos falando de um irmão, como eu vou destacar ao longo desse texto. Mas é preciso que a gente leve em consideração outras coisas. Por exemplo, a interessantíssima peça escrita por William Shakespeare, que foi inteiramente ela baseada no versículo 2. Você está com a sua Bíblia aberta? Mantenha. Em Mateus capítulo 7. Shakespeare escreveu uma peça baseada no versículo 2 de Mateus 7, chamada Medida por Medida. E ela é classificada como uma comédia, porque dá tudo certo no final. Na literatura, a tragédia é aquilo que faz com que você comece num estado superior e decaia, e uma comédia é aquilo que começa mais triste e termina com um final feliz. Então, na história de Shakespeare, isso é uma comédia, ou seja, a história conta
em determinado momento, um episódio onde Ângelo, um lorde nobre, mas severo, fica responsável por Viena, enquanto Vincenzo, o duque, viaja por algum tempo. Pelo menos ele finge viajar. Na história, ele se disfarça e fica por ali para ver se Ângelo vai desempenhar bem o papel, enquanto ele, Vincenzo, está por fora. E Ângelo, logo depois de assumir o poder, tentando obedecer à risca as orientações do duque, endurece algumas leis antigas e elas acabam pegando um nobre da corte chamado Cláudio, porque foi descoberto que ele havia gerado um filho fora do casamento. E Isabela, irmã do condenado, roga pela vida dele, advertindo a Ângelo que se ele fosse muito duro no julgamento contra Cláudio, Deus, que é imparcial, seria duro para com ele também. E pediu que ele fosse misericordioso com Cláudio, como ela imaginaria que Deus fosse misericordioso com Ângelo. Ai de mim, todas as almas no passado estavam condenadas também, mas aquele que tinha poder para puni-las soube dar-lhes remédio. Onde estaríeis se ele, acaso, que é juiz supremo, fosse julgar-vos pelo que sois apenas? Pensai nisso, e a clemência da boca há de brotar-vos como do primeiro homem. Mas não deu muito certo não, viu? Ângelo se recusa a libertar Cláudio e diz: Cláudio deve morrer. Lembra muito uma história, né, que vocês ouviram agora há pouco. Pois é, o problema é que Isabela não era só uma moça piedosa e clemente, também era uma moça bonita. E Ângelo se enamora de Isabela e pretende agora poupar seu irmão, não mais por misericórdia e clemência, mas por amor. Claro, se ela topar ser possuída por Ângelo. E faz uma proposta indecente. Acontece que agora a trama dá uma reviravolta e Ângelo termina tendo sua imoralidade exposta, rogando pela sua própria vida. Olha só, que reviravolta interessante. Ele pede para que seja poupado. E o que temos aqui é exatamente a mesma advertência. Só que, quando Vincenzo volta, Ângelo é perdoado. O ponto que Shakespeare quer fazer é, verso 2, com o critério com que julgardes, sereis julgados, e a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Irmãos, a igreja tem que ser um lugar convidativo, mas não tolerar pecado. Não é sobre isso que eu vou falar. Eu vou falar sobre uma postura que a gente deve ter a partir desse texto, mas que nos ajuda a criar um clima de clemência, compaixão, de santidade, mas que agrade ao Senhor. Meu objetivo esta manhã é dizer que Deus não quer que a gente julgue, porque o nosso julgamento é injusto. Nós não sabemos julgar. Nós achamos que sabemos julgar, mas não sabemos. Então Deus não quer que você julgue, porque o seu julgamento é injusto. Essa é a lição de hoje. Seu julgamento é injusto e eu posso provar. Há pelo menos 3 provas nesse texto que me provam que nós não sabemos julgar. E para te preparar para essas lições, eu quero que você se lembre de que nossa cultura usa esse texto de maneira errada, justamente para se liberar das ordens do Senhor e manter sua conduta pecaminosa. E a questão que se levanta, que eu acho que é útil para toda igreja,
é saber se esse texto realmente está nos dizendo que nós não podemos julgar. Eu imagino que você saiba a resposta. Não, a gente pode julgar. Será? O texto está dizendo que a gente não pode julgar, não é isso? Não julgueis para que não sejais julgado. Provavelmente vocês já tiveram dúvidas sobre esse texto. Será que o Senhor está nos ensinando um santo egoísmo? Ou seja, com medo de eu ser julgado por Deus, eu vou passar a fazer vistas grossas em relação ao erro dos outros, para que Deus seja clemente comigo no dia do juízo, como ensinou William Shakespeare? Ou será que a lição desse texto encerra lições mais preciosas? Então, eu vou tirar da mesa aquilo sobre o que eu não vou tratar hoje, porque, de certo, Jesus não estava proibindo o julgamento de forma genérica, sem qualquer qualificação, de modo que não nos permite aqui, ou não nos permitiria aqui formar uma opinião diferente ou desfavorável, nem expressá-la com referência ao nosso próximo quando ele estivesse em pecado. Não. Acho que o verso 6, que é o verso na sequência desse texto, você vai olhar aí, deixa claro que você tem que usar algum tipo de critério, afinal de contas, você vai ter que eventualmente diferenciar o que é santo do que é um cão e do que é uma pérola e do que é um porco. Então você vai precisar exercer julgamento em algum momento. Mas não é sobre isso que Jesus está falando, então a pergunta é sobre o que o Senhor Jesus está falando aqui. Então, meus queridos, lembrem-se de que nós estamos no finalzinho do Sermão do Monte. A primeira coisa que você precisa entender. O Senhor Jesus está, desde o capítulo 5, explicando como é que se deve viver a vida no reino de Deus que estava próximo e agora chegara. Se eu tivesse que falar do verso 6, eu estaria em maus lençóis, porque é muito mais difícil do que falar dos versos 1 a 5. Então, que fique claro que hoje nós vamos falar sobre a conhecidíssima expressão de julgamento que encerra, prepara você para encerrar. Você vai se lembrar que este capítulo é o capítulo que fala sobre o julgamento final, inclusive. Então agora o Senhor Jesus está nos preparando para uma vida que, levando em consideração o que foi ensinado antes, precisa ter que tipo de postura? Lembre-se, os fariseus eram um público que estava ouvindo esse sermão, era o tipo da pessoa que adorava julgar os outros. E agora o Senhor Jesus está apresentando uma piedade, uma santidade muito superior, diferenciada. A sensação que poderia dar a alguns, até por conta da cultura, é: uau, com base nisso, eu posso me tornar um fariseu nível ômega. Eu posso me tornar um fariseu plus advanced. Agora eu vou poder julgar os outros, porque eu tenho um padrão muito superior. Então, advertindo-nos contra isso, o Senhor começa a nos dar algumas lições que eu quero compartilhar com vocês esta manhã. Seu julgamento é injusto. Você não deveria julgar porque você não sabe fazer isso da maneira certa. Seu julgamento não é justo e eu vou começar a dar alguns motivos. O primeiro motivo que eu vejo aqui nesse texto é que você não gostaria que usassem seus próprios critérios contigo. Francis Schaeffer dizia que ninguém é capaz de construir seus castelos imaginários nas nuvens e depois ir lá morar nesses castelos. Você sempre tem um padrão muito mais alto para os outros do que você tem para si mesmo. E isso é normal. Quer dizer, você é esquisito se você não é assim. Normalmente as pessoas são assim. São mais duras com os outros, por isso que é mais fácil ser chefe do que ser empregado. Vocês que são chefes concordam comigo, e vocês que não são, clamam por misericórdia. Acertei? É mais fácil ser chefe ou é mais fácil ser empregado?
É empregado, né? Que tem que obedecer e a gente obedece, que obediência é conosco mesmo, certo? Eu ouvi um amém? Claro que não. Jesus faz aqui um uso proverbial de uma máxima que ele vai usar em outros lugares e de outras formas. Por exemplo, essa frase não aparece só aqui. Ele vai repetir em Marcos 4:24 e vai fazer uma pequena modificação quando ela aparece novamente em Lucas 6:38. E à luz da lei de Deus, nós somos chamados para avaliar o comportamento humano e determinar, discernir. Discernir significa separar, entender. E a ideia aqui de julgamento, de crivo, que é a palavra original, é de entender a diferença entre certo e errado. Separar certo para um lado, errado para o outro. Se algo é bom ou se algo é mal. Mas o que está em questão aqui não é esse tipo de julgamento. Há uma proibição aqui. O que está em vista nesse texto é o conceito de julgar condenando e não o de julgar com discernimento. A palavra usada aqui, ela foi retirada de um ambiente, num vocabulário jurídico da época, e tem a ver com o movimento que o martelo do juiz faz quando decreta a sua sentença. Literalmente, se você pudesse traduzir de outra forma, diria-se assim, não bata o martelo. Que é uma expressão que a gente também usa em português aqui no Brasil, né? Bater o martelo significa dar um veredito, fechar a questão. Você faz isso, eu faço isso. E Jesus está dizendo, não faça isso. É isso, a gente está fazendo trem errado. Tá? Não bata o martelo. Ou seja, qual que é o assunto aqui? Não é usar crivo, critério. Não é isso. O Senhor Jesus está proibindo você de bater o martelo, fechando uma questão quando você gostaria de ter uma chance. Quando você gostaria de se explicar, quando você gostaria de ter espaço para, se não houver explicação, pedir por clemência. Então, poderíamos interpretar a palavra do Senhor Jesus como que dizendo, não condeneis, para que não sejais condenados. E às vezes a gente pensa assim, eu sou crente, sou presbiteriano, e eu estou aqui desde a fundação, eu aprendi tudo, rapaz. Estou no, sei lá, 17º pastor. Vai me ensinar o básico? Eu já sabia disso. Não é esse um problema, não. Eu sei que eu não serei condenado, porque Cristo me salvou. Aqui, ó, sangue do Cordeiro. Que isso? Tá de brincadeira? Não. Pode falar o que você quiser aí, ô pastor. Eu sou salvo pela graça. Eu não serei condenado. E essa postura já está errada, porque no minuto seguinte você vai condenar o outro. E ainda mais se você for o tipo da pessoa que realmente tem uma vida limpa. O filho que não era gastador, o filho que não era pródigo, o filho que não passou por perrengue, ele não era santo. Quando o filho que estava morto e foi revivido, perdido e foi achado, não foi recebido com alegria, ele foi recebido com julgamento. Ele foi recebido com amargura, desprezo. Ele foi recebido com birra. Fosse hoje em dia, enquanto está rolando uma festa na sala, o pai mandaria chamar o filho embirrado dentro do quarto, perguntando por que você está de bico. E ele diria, eu estou aqui o tempo todo, o senhor nunca fez uma festa dessa para mim. Aí vem esse aí que torra a tua grana, faz tudo errado e recebe um Chester. Chester está caro, não foi nem um Fiesta, o senhor comprou um Chester. Para mim, o senhor nunca comprou um frango assado de padaria aí. E eu estou aqui o tempo todo, para mim, nunca sobra coxa. Aí o senhor vem e compra um Chester para ele, eu estou indignado. E a gente é assim.
A gente olha para os outros sempre da altura que a gente está. E quando alguém fica um pouco abaixo, nosso martelo bate na cabeça deles, igual naqueles brinquedos do Neo Geo, né? Pau, para ver se o jacaré volta para dentro do buraco. Eu nunca ouvi falar de jacaré dentro de buraco, só nesses brinquedos. A ordem aqui não é uma exigência para ser cego em relação ao pecado dos outros, mas é um pedido para que você seja generoso. E é interessante notar como às vezes nós temos dificuldade para entender a lição desse texto, mas os nossos irmãos do passado não tiveram. Por exemplo, quando você lê lá em Tiago capítulo 2, se quiser conferir na sua Bíblia, Tiago capítulo 2, versos 12 e 13, diz assim o apóstolo: falai de tal maneira e de tal maneira procedei com aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Jesus não nos pede que deixemos de exercer o senso crítico, que é justamente aquilo que nos diferencia dos animais, mas que abandonemos a presunçosa ambição de ser Deus. Você não tem critérios justos. Ah, mas eu vou usar a lei de Deus. Nós não usamos a lei de Deus de maneira correta, então nós precisamos ter uma certa suspeita a respeito de nós mesmos, de modo que você não gostaria que usassem os seus critérios para te julgar, se você for esse tipo de pessoa julgativa. E de alguma forma nós todos somos, e é por isso que, se queremos criar um ambiente em nossa igreja que seja convidativo pela graça e pelo amor de Deus, as pessoas têm que entrar aqui e entender que quem condena o pecado não somos nós, mas o próprio Senhor. Mas nossa postura não é de bater o martelo. E às vezes a gente pega o martelo da lei de Deus e ao invés de bater naquela coisinha redonda para fazer barulho, a gente dá na cabeça dos outros e sai fechando a questão, seu pecador. Pô! Se Deus fizesse isso conosco, o que sobraria para a gente? Há uma música antiga, composta por Lutero, que diz que se o Senhor usasse o seu penetrante e puro olhar, que lembra do nosso delito, não sobraria nada, nem ninguém. Então a gente não pode achar que é Deus e se assentar no seu trono de julgamento e dizer: esse aí vai para o céu, não. E fechar a questão. Não dá uma segunda chance, fechar as portas do coração. Julgar não é pecado quando você está exercendo critério. Mas será se você estiver exercendo condenação. Você foi convidado a se arrepender. E a você foi dado uma segunda chance. Faça isso com seus irmãos. Deus se agrada disso. Eu diria que isso é tão calvinista que julgar é igual ser calvinista mesmo. Sabia dessa? Porque assim, tudo bem ser calvinista, mas está tudo errado ser hipercalvinista. Existe uma medida. Assim como discriminar, discernir de modo crítico é necessário, mas ser hipercrítico é errado. É ficar caçando erro na vida dos outros para poder apontar o dedo. Você não gostaria de que usassem suas chatices contra você. Eu acho que em casa com vocês é igual como é em toda casa, não é? Você pega no pé do povo da sua família por conta de uma chatice sua e um dia você é pego na sua própria chatice. Vocês sabem como é que é. É normal. Eu vou inventar aqui nenhuma semelhança com qualquer lar que eu conheça. Li em algum livro
que tem mulher que fica pedindo para o marido tirar a toalha molhada de cima da cama, de cima do sofá, que diz que não pode deixar a meia suada do futebol em cima do sofá, que diz para guardar o tênis, porque os tênis estão escuros. Às vezes eu tenho a impressão, não é na minha casa obviamente, que as crianças saem voando. É porque o sapato fica lá parado no meio do nada e a pessoa não está em cima do sapato. O que ela quando já voou? Entendeu? Isso quando ela não explode. Está o sapato de um lado, o outro sapato do outro. E aí você fica... Até que um dia é o seu sapato que está lá na sala e alguém vira e fala para você assim, você voa também, papai? Você não gostaria que usassem seu critério contra você, então pare com isso. O seu critério não é justo. A segunda prova que eu vou dar que você não sabe julgar o trem direito é que seus critérios são hipócritas porque não enxergam o seu próprio erro. A razão pela qual o seu critério é hipócrita é porque o seu radar de pecado só apita no pecado dos outros. Seu critério é hipócrita porque não aponta o seu próprio erro. Jesus acusa a pessoa julgativa, essa porque é uma postura bem farisaica, bem típica da época. O que o Senhor está dizendo é que isso é proibitivo dentro do reino de Deus. Então, ele acusa novamente, essa não é a primeira nem a segunda vez, que ele já nesse sermão acusa alguns dos seus ouvintes de hipocrisia. A indicação aqui, que é um óbvio exagero, é para ser superlativo, é para ser chamativo, onde ele diz que tem o argueiro no olho do outro pode parecer, à primeira vista, uma demonstração de zelo e cuidado, quando na verdade indica uma hipocrisia tremenda. Então, assim indica o Senhor que essa preocupação com a vida do seu irmão não pode ser real em alguém que sofre faltas piores que permaneçam sem correções em si mesmo. Então, normalmente, a gente gosta de cobrar dos outros aquilo que a gente não dá conta, mas também gosta de cobrar aquilo que é menor quando comparado numa balança da lei de Deus com aquilo que a gente faz. Jesus chama de hipocrisia porque, preste bem atenção nisso, aquele que posa de juiz não pode alegar desconhecimento da lei. Ou seja, se você está julgando o outro, quer dizer que você conhece bem a lei, que também te condena. Aquele que posa de juiz não pode alegar desconhecimento da lei. E é só o que acontece. A gente é treinado, especialmente no nosso país, a olhar o erro no governo dos outros, o erro na escolha dos outros, o erro na postura dos outros. E quando alguém finalmente aponta para você, você manda o famigerado, inequívoco e sempre funcional, eu não sabia. Se você achou que eu estou falando de algum político, não estou não. Eu estou falando do vizinho lá da minha casa. Eu alugo um apartamento para um amigo, irmão, e ele me ligou dizendo assim: pastor, estamos com uma infiltração aqui no banheiro. Eu falei: rapaz, não tenho nada a ver com isso aí, não. Aí ele falou: mas e agora? Eu falei: pelo visto está vindo de cima. Aí ele: verdade. Aí acionou o zelador, foram no apartamento de cima. Aí viram que estava vazando no de cima. Aí foram lá no quarto andar, acharam a pessoa. Aí quando foram no terceiro andar, meu apartamento fica no segundo, chegaram e falaram assim: rapaz, o quarto andar tá com uma água só. Parece café, né? A água está saindo lá em cima, vocês estão no filtro, está chegando só as gotinhas no segundo andar. Vocês não viram o vazamento e o mofo? Sabe o que eles disseram? Não, a gente não sabia que estava vazando.
E sabe de uma coisa? Eles olharam lá a parede, parecia uma grávida, gente. Sabe aquela parede que estufa? Como assim que você não viu? Não vi, não sabia. Ah, estufa por causa de umidade? Não sabia, pensei que ela estava grávida de um murinho. Gente, sempre funciona. Não sabia. O que o Senhor está condenando aqui é justamente isso. O indivíduo com espírito crítico que está sempre implicando com alguma coisa. Não ficam satisfeitos a menos que estejam encontrando o pecado de alguém, criticando alguém, achando defeito em alguém. São eternamente infelizes com a própria vida e querem distribuir a infelicidade deles ao redor. Minha vida não é perfeita, então eu vou mostrar que a sua também não é, para ver se você entra na mesma deprê que eu estou. Esse tipo de indivíduo, me permita dizer, não deveria existir no reino de Deus. E eu vou ter uma boa notícia para te dar. Esse indivíduo não existe no reino de Deus. Glória a Deus. É verdade, não existe. Existe na igreja, mas não no reino de Deus. Na igreja tem, porque na igreja tem joio misturado com trigo. Se você é o tipo do crente chato, você tem que escolher ou você é crente ou você é chato. Escolhei hoje a quem servir, ao Deus da chatice ou ao Deus do perdão. Não existe crente chato. Jesus não era chato. Uma pessoa que tinham crianças que corriam atrás dele, não é chato. Eu já fui muito chato. Quando eu era mais novo, eu era incrivelmente chato. E eu sabia disso. Por quê? Porque as crianças me evitavam. Ninguém gosta de gente chata. Eu não gostava de mim. Eu achava incrível que a minha esposa gostasse de mim. Até um dia que ela falou assim, você tem que parar de ser chato. E o meu susto, eu chato, muito chato. Deus teve que me mudar muito, me malhar muito. Não foi o martelo da igreja, nem do presbítero chato. Foi o martelo de Deus que deu na minha cabeça. Aí a gente enverga. Mas o martelo de Deus não quebra a gente. Ele é um martelinho de ouro. Restaura a gente para o lugar correto. Como diz o Salmo 19. Curiosamente, Deus me transformou de tal forma que não foram só as crianças que passaram a me querer por perto. Eu tenho sofrido um esquisitíssimo movimento de jovens querer que eu esteja perto deles. Sempre foi um grupo problemático. A gente está estranhando. Olha que eu estou, às vezes, para chegar à conclusão de que eu virei uma pessoa legal. Será, Deus? Não, eu acho que não é para tanto. Realmente eu acho que não seja para tanto. Até porque tenho 3 ou 4 testemunhas que podem dizer assim, legal. Não diria. Talvez menos judgmental, menos julgativo. Essa talvez seja a grande saída. Talvez você nunca se torne uma pessoa realmente legal, cativante, tudo o que você sempre sonhou, mas você pode ser crente. Essa inclinação para descobrir e condenar severamente as faltas reais ou imaginárias dos outros, enquanto faz vista grossa em relação às próprias faltas, que geralmente são violações mais graves da lei de Deus, era absolutamente comum entre os judeus, especialmente comum entre os fariseus, e é muito provável que cada um de vocês aqui já tenha provado o gosto amargo de encontrar alguém assim ainda hoje, o chato. E Jesus faz uso dessa hipérbole, desse exagero, para explicar o problema. Olha lá. Vês o argueiro no olho do teu irmão, verso 3, mas não repara na trave do teu próprio olho. E ainda banca de piedoso. Olha que coisa linda. Como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho. Olha que pessoa crente, não é? É a pessoa que diz assim, quero orar por você. É fofoca. Sabe, vamos orar por fulano, é fofoca, nunca ora.
Eu aprendi isso nos Estados Unidos. Para mim foi chocante. A gente está acostumado a dizer no Brasil, ora por mim, mas é só para justificar por que eu estou contando a minha história. Eu sei que você não vai orar. Só que eu não sabia que algumas pessoas ao redor do mundo realmente oram por você quando você pede oração. A gente só ora quando o caso é grave. Entendeu? Ora por mim para arrumar um emprego. Deus vai prover, nunca deixa faltar para ninguém, vou orar nada. Quando é câncer, a gente ora. Aí eu estou nos Estados Unidos, visitando por obra e graça do Senhor Jesus, fui parar na casa de um pastor, de um presbítero que eu admiro muito, o Eduardo Welch. Não pode ter inveja. E aí, eu virei para ele, eu falei, que outra oportunidade na vida eu vou ter de dizer para o Eduardo Welch, que é professor de aconselhamento, orar por mim, né? Aí virei para ele, ele perguntou quais eram os desafios que eu enfrentava no Brasil, eu disse, como pastor, e eu falei, quando o irmão quiser, pode orar por mim. Ele pôs a mão no meu ombro e começou a orar. Eu falei, mas aqui na sala, meio sem preparação? A gente assusta com isso, porque a gente vive uma vida levemente hipócrita. E o Senhor Jesus está condenando isso. Cuidado, você enxerga com muita facilidade o argueiro. E essa hipérbole é para mostrar que nós temos uma capacidade de águia, que enxerga o pecado nos outros de maneira fantástica à distância. Tem o crente tubarão. O tubarão diz que fareja sangue debaixo d'água a quilômetros de distância. Tem crente que é assim, que fareja pecado a quilômetros de distância. E a gente cai nessa esparrela, né? Que a pessoa... Tem gente que acha que tem uns pastores e uns presbíteros mais santos que os outros, e quando você passa... Pessoal, cuidado, se você estiver em pecado, não passa perto do reverendo Wagner, que ele sente o cheiro do pecado. Ele sabe, ele olha para você e fala, e aí? Você fala, ai pastor, como é que o senhor soube? E ele só estava te saudando com a paz do Senhor. Tem gente que é assim. Então essa nossa capacidade de enxergar milimetricamente, como uma águia, o pecado dos outros, mas tem uma cegueira, quando enxerga de perto é hipermetropia, né? Hipermetropia, quando enxerga de perto, não enxerga de perto. Eu sou míope, eu não enxergo de jeito nenhum, então não sei. Mas eu acho que miopia é não enxergar de longe, hipermetropia é não enxergar de perto. Tem gente que é uma águia, enxerga bem de longe que é uma coisa, mas é hipermétrope com o próprio pecado, não consegue olhar para si mesmo e enxergar que a situação dele é pior. E é por isso que eu digo, neste momento, que você tem que decorar uma coisa fundamental no aconselhamento. Anote aí. Pecado é igual nariz. Vocês nunca tinham aprendido essa lição. Vocês já. Se não, está sendo relembrado. Aluno tinha que saber isso de cor. Você sabia que pecado é igual nariz? É verdade. Pecado é igual nariz. Tenta ver o seu aí. Quem consegue ver o seu? E a coisa mais incrível, tem gente que fala assim, como ele não consegue ver o dele? É enorme. Não é? Pois, irmãos, é sempre mais fácil ver o nariz dos outros no rosto dos outros, porque o nariz dos outros parece maior. E é sempre mais fácil de ver. Pecado é igual ao nariz. É sempre maior no dos outros e é mais fácil de ver nos outros. Eu não sou diferente de vocês. Eu não falo aqui como alguém que aprendeu essa lição de maneira plena. Eu também tenho mais facilidade de ver o pecado nos outros do que em mim mesmo. Não devemos destruir o corpo de Cristo por causa de serragem de pó. A palavra que o Senhor vai usar aqui é uma palavra que ele conhecia muito bem. É uma espécie de serragem de pó fino de madeira, provavelmente típica de quando você está serrando madeira e aquele pozinho bem pequenininho entra no olho. Você esfrega com a mão e sai. Ele está falando isso em contraste com uma trave, que a palavra aqui é uma viga, provavelmente de sustentação, como essas colunas que sustentam a parede e seguram o teto de pé. É óbvio que essa hipérbole não existe, que ninguém anda com um troço desse nos olhos. Mas o que Jesus está dizendo, em resumo, é
não machuque o corpo de Cristo, não destrua o corpo de Cristo por causa de pó fino que se levanta. Não, o problema não está nessa lição que é fácil de ser compreendida, mas no fato de que nós não consideramos nossos pecados uma viga mestra, a gente considera o dos outros maior. Nós deveríamos considerar os nossos maiores do que os dos outros. Terceira e última lição, meus queridos. Nosso julgamento não é perfeito. Primeiro, que a gente não gostaria que usassem o nosso critério contra nós. E segundo, que o nosso detectômetro de pecado só atua nos outros, acaba escondendo o nosso. Isso é hipocrisia. Mas em terceiro lugar, você não vai fazer um julgamento correto, porque o correto mesmo era tratar primeiro de si e depois dos outros, quando o assunto for pecado. A parte boa da gente ser cercado de pecador é lembrar que nós também somos. Irmãos, a pior coisa que você pode escolher na vida, e você não escolhe, então eu posso dizer isso com tranquilidade, é ser um conselheiro bíblico. Olha, ser pastor é uma delícia, ser conselheiro bíblico dói demais. Essa é a pior coisa. De todas as áreas que o Senhor Deus poderia ter me colocado, Ele me pôs na pior. Porque eu tenho, e eu não faço, mas eu tenho toda santa vez de lidar com o pecado dos outros, e toda vez que eu estou lidando com o pecado dos outros, Deus me convida a lidar primeiro com o meu. Agora, se isso for assim, eu deveria ser a pessoa mais santa que vocês conhecem. E talvez eu seja mais hipócrita. Mas algumas vezes eu já tive a oportunidade de tratar uma pessoa que tinha os mesmos problemas que eu. No meu coração, as respostas não eram as mesmas que saíam da minha boca. A pessoa falava assim, pastor, estou lidando com isso. E eu pensava que eu também. Pastor, como é que eu faço para vencer isso? Eu falei, não faço ideia, não venci o meu. Você ri porque você não sabe o que eu passo. Mas toda vez que você é fácil lidar com um problema que você não enfrenta. Ah, a Bíblia diz que fazendo assim, ó, vai que vai. Mas e quando você tem um problema contra o qual você luta e alguém aparece e fala, me ajuda? Dá vontade de dizer assim, não, mas a gente pode ir juntos buscar ajuda no Senhor. Eu acho que é a oportunidade que Deus me dá de superar esse problema com o irmão. Vamos junto? E eventualmente essa acabou tendo que ser a minha resposta para um aconselhado. Para muita gente uma surpresa. O senhor falou para um aconselhado que você pecava igual ele, mas isso tecnicamente, na técnica de aconselhamento, diz que não pode. Você não pode dizer assim, eu também, né? Não, mas às vezes é preciso. Por quê? Porque o correto é primeiro tratar de si e não do outro quando o assunto é pecado. A primeira coisa que deveria ter ficado clara desde o início, mas que eu deixei para o final para enfatizar, mas que você já percebeu, falando da postura do cristão frente ao mundo em pecado, é uma, mas em relação ao irmão é outra. Digamos que poderíamos dizer que essa seria uma dinâmica comum entre nós, mas que nem sempre é. Nós estamos falando aqui de irmãos. A técnica que nos ensinam no seminário é que você deve prestar atenção quando algo num mesmo parágrafo é repetido. Dizer uma vez é ordem, dizer duas vezes é atenção, dizer três vezes é porque Deus considera isso algo importante. Santo, santo, santo. E eu gosto da matemática de Provérbios, né? Uma coisa Deus abomina e tem 7. A de 7 coisas Deus abomina, tem uma. Mas quando Deus repete alguma coisa, você devia prestar atenção. Nesse texto, o Senhor diz que você está lidando com um irmão por 3 vezes. E isso deveria chamar sua atenção. Olha os versos 3 a 5 aí. Porque vês o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio. Ou como dirás a teu
Irmão, 2. Deixa primeiro tirar a argueiro do teu olho quando tens a trave no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. 3 vezes. Nós estamos lidando aqui com um irmão. A postura tem que ser diferente. O julgamento da condenação faz o oposto. Interpreta as ações e motivações das pessoas da pior forma possível e as condena ao inferno. Aqui não tem ninguém condenado. Todos vocês vão para o céu. Agora olhem ao redor e comecem a se acostumar com o rosto que vocês estão vendo. Porque esse povo vai para o céu. Você vai ter que se acostumar com esse trem aí. Então você não pode chegar para uma pessoa e condená-la como se ela não fosse para o mesmo céu que você. E às vezes a gente detesta isso, que vocês não olharam. Meu Deus, se eu olhar para o lado, ela vai para o céu mesmo? Você está garantindo? Não queria. Porque se dependesse da gente, nossa lista de pessoas que iria para o céu. Porque tem gente que a gente fala assim, não é possível que o senhor tenha elegido esse desde antes da fundação do mundo. Isso aqui é improviso. Não é possível. Eleito? Quem votou nele? Irmãos, não existe ninguém aqui condenado. Por que você está condenando? Quando você está lidando com um irmão, você está lidando com alguém que, tal como você, foi livre da condenação. É seu irmão. Então, quando você vai abordar uma pessoa em pecado, você vai abordá-la como um irmão. De todas as pessoas do mundo, nós somos as que têm o menor direito de julgar, de sermos ríspidos, de criticar, porque nós fomos perdoados. Nós não fomos condenados. Deus tinha tudo para nos jogar fora. Cada um de nós. Mas ele pegou o martelo e perguntou: quem ficou no júri? E não tinha mais ninguém. Tinha uma mulher. Não, ela fez algo errado e todo mundo sabia. Ela foi pega em adultério. Trouxeram-na para o Senhor. E ele começou a escrever no chão. Eu acho o máximo quando as pessoas prestam atenção no que não importa. A quantidade de gente que diz que sabe que Jesus estava escrevendo no chão, não importa. Eu acho que Jesus estava fazendo desenho aleatório. Por quê? Porque a Escritura não dá atenção nenhuma porque ele escreve no chão. Ele estava escrevendo a lei tal, ele estava escrevendo não adulterarás. Eu acho que ele escreveu pirulito. Tanto faz, porque esse não é o achado do texto. O achado do texto é: Senhor, está aqui uma multidão, cada um está com a sua pedrinha na mão, prontinho para condenar essa mulher. A lei de Moisés a condena, nós a condenamos, só falta uma pessoa para condená-la. Dá o start que nós vamos começar. Condene-a. E Jesus disse: claro, vamos começar pelos mais velhos. Quem nunca pecou, quem nunca quebrou nada da lei, pode começar. Começando pelos mais velhos, as pedras caíram no chão, o júri ficou vazio, só tinha uma pessoa que poderia condená-la, uma pessoa que tinha o poder, que tinha a ficha limpa, que tinha o direito. E ele disse: vá e não peques mais. Mas antes disso, antes desse versículo maravilhoso, você esqueceu a lição do julgamento. Onde estão os teus acusadores? Meu Senhor, não sobrou ninguém, só eu e o Senhor. Ele falou: se não tem aqui ninguém para te condenar, tampouco eu te condeno. O único que podia condenar não fez. Joga a pedra que você tem na mão fora. Jesus não quer que você deixe de ter padrões elevados de comportamento em relação a nós mesmos e ao mundo,
mas que você resista à tentação de vigiar as falhas morais alheias, esquecendo das suas próprias. E como nós não somos Deus, essa é uma tentação um tanto quanto horrível, a tentação de que na sua hipocrisia você se assente na cadeira de juiz dada a Deus e julgue os outros como se você fosse Deus. Nós nem sempre temos a mesma preocupação, mas preocupação de tirar o argueiro do olho do outro, mas aqui é uma advertência pior. O correto seria você tratar de você primeiro. E há uma advertência mais grave aqui. Cuidado para que você não use de uma pretensa boa ação, ou se você preferir, me permita ser mais direto, cuidado, porque às vezes a gente quer que a nossa crítica maldosa tome forma de ato bondoso. Isso é a hipocrisia da mais sórdida. Fazer com que a sua maldade de expor o pecado do outro, de humilhar o outro, seja travestida de bondade. Eu compartilhei a sua história no círculo de oração da SAF do Brasil. Mas aí é ruim, hein? Eu contei, eu expus, porque eu queria te ajudar, não queria nada, queria expor, queria envergonhar, queria maltratar, mas você quer fazer isso parecer bondade. Mas o perdão cobre multidão de pecados. A gente morre de medo de ser exposto, achando que Deus um dia vai fazer isso conosco, nos envergonhar, nos humilhar. Mas o que eu vejo na Bíblia é Páscoa. É quando Ele pega o seu manto e nos cobre e protege a nossa nudez. Ele não nos expõe. Ele não diz, agora que vocês sabem que vocês estão nus, vocês vão andar pelado e vão fazer a procissão. Eu sei que você não sabe do que eu estou falando, que ninguém aqui assistiu Game of Thrones, nem eu. Tudo pecador, né? Quem assistiu se arrependa. A fazer procissão andando pelado para se expor. Não. O que eu vejo na Bíblia é, quem te fez saber que estavas nu? Aí você já sabe a carreirinha. Aparece Adão e Eva envergonhados, com umas roupinhas feitas de folha. E ao invés de Deus tirar, bater, falar, que é isso? Ele cobre a nudez deles com peles. Ele troca a cobertura fajuta por uma permanente. Tanto que ele mais para frente vai chamar o sangue nos umbrais das portas, e o sangue que nos protege da sua ira, de cobertura, que em hebraico é Páscoa. Chamar-se-á Páscoa porque com sangue vos cobri. A gente esquece disso e age de maneira julgativa. Esquecemos que na igreja de Cristo sempre seremos, eu e o meu irmão, dois mendigos procurando um lugar onde encontrar comida. E esquecemos da nossa condição quando a gente julga a fome alheia. Nós não temos o direito de julgar porque nós fomos perdoados. Perdoai com o perdão com que fostes perdoados. Até porque não há ninguém aqui com santidade absoluta. Como muito bem lembrou a minha filha do meio, que na sua escola tomou uma chifrada da professora, porque a professora foi ensinar qual era a maneira correta de se referir ao Papa. E ela disse, tem que chamar ele de Vossa Santidade. Ela falou assim, acho que não, hein? Aí ela foi pega, né? Como assim? Vossa Santidade? Só tem uma pessoa que pode receber o pronome de tratamento Vossa Santidade. Deus. O restante é pecador. Não se chama o Papa de pecador com a facilidade que a gente tem por aí, né? Só existe um que é santo. E este, quando ficou sozinho conosco,
não jogou a gente fora. Eu não vou te condenar. Vai, não peques mais. Porque há alguém que morreu por nós, que perdoou os nossos pecados. Ele pode nos julgar com santa justiça. Mas o que a nossa experiência demonstra é que ele resolveu perdoar e não condenar. Então, quando nós formos apontar as falhas dos outros, deveríamos ir com a humildade de quem está sujo, esteve sujo, porque vai falar do mal lavado. A vovó dizia isso, né? Teve uma época que minha avó cuidou da gente, para meus pais trabalharem, para meu pai arrumar emprego, para minha mãe trabalhar, e às vezes a gente brigava, e minha avó dizia assim, é o sujo falando do mal lavado. Quem conhece esse ditado aí? Conhece? Eu também conheço. É o sujo falando do mal lavado. Na igreja é todo mundo assim. É o perdoado falando daquele que precisa de perdão. É o redimido falando daquele que precisa ser salvo. E todos nós, frutos da mesma graça salvadora. Que Deus nos abençoe e que uma postura sem julgamento, mas com amor e misericórdia, firmeza contra o pecado, mas candura e compaixão, marquem esta igreja pelos próximos 60, 600, 6.000 anos. Eu não sei, até que Cristo volte e nos chame para si. Amém, em Cristo Jesus.